Você preparou seu currículo, mandou para as várias vagas e chegou finalmente a hora da entrevista. Você tem 15 minutos para provar que você merece uma vaga. O que você faz? Fica nervoso? Não, não faça isso. Você vê esse vídeo, escuta essas dicas e se prepara para uma entrevista melhor. Hoje com vocês, 4 dicas para arrasar uma entrevista de emprego. Se liga no vídeo aí. Ah, no final tem bônus hoje, hein? Então vê até o final. Primeira dica é o seguinte: a gente tem muita mania de ficar defendendo os nossos pontos fracos ao invés de usar esse tempo para expor nossos pontos fortes. Ou seja, a gente tem uma dificuldade normal, natural de se vender. A gente aprendeu ao longo dos anos a ser humilde, a pegar leve. Muitos de nós têm uma dificuldade em falar bem de você mesmo e se expor. E você precisa quebrar isso. Então, quando você estiver falando de alguma coisa que você faz bem, você fala, você expande, você dá detalhes e você tenta ocupar o tempo da entrevista aí. E quando você for perguntado sobre algum ponto fraco seu, alguma debilidade sua, alguma coisa que você não manda muito bem, um problema que você tem no seu currículo, você tem que ser breve e sucinto e dar respostas curtas. Por exemplo, eu tenho muita experiência em muitos setores diferentes, eu sou muito versátil e eu me comunico bem, gosto de falar em público, como vocês podem ver nesse vídeo. Então, quando eu tenho que falar sobre isso, eu falo, eu dou exemplos, eu falo de todas as experiências anteriores que eu tive e mostro como em várias empresas eu fiz um bom trabalho quando o assunto é a comunicação e versatilidade. Por outro lado, eu troquei muito de emprego. Eu fiquei muito pouco em algumas empresas, eu cheguei a ficar 3 ou 4 meses em uma empresa e trocar de emprego de novo. Então, eu sou muito perguntado nas minhas entrevistas o porquê que eu fiquei tão pouco em cada uma das empresas. E eu aprendi a dar uma resposta rápida e sucinta sobre isso e mudar de assunto o mais rápido possível. Eu simplesmente falo que quando eu era muito novo, eu trocava muito de emprego para continuar aprendendo, mas que nos últimos anos esse meu perfil já vem mudando e que hoje eu tenho um amadurecimento para ficar muito mais tempo numa empresa e aproveitar melhor cada uma das oportunidades. Pronto, mudei de assunto. Capriche nos seus pontos fortes, seja rápido com seus pontos fracos e faça com que 80% da entrevista seja ao redor daquilo que você faz bem e nem 20% da entrevista seja ao redor das coisas que você faz mal. Dica número 2. Pergunte. Não se limite apenas a responder. Entrevista não é interrogatório, você não tem que ficar parado apenas ouvindo perguntas e dando respostas que nem uma máquina. Uma entrevista é para ser uma conversa, é para você conversar com o seu entrevistador. Da mesma maneira que você responde perguntas sobre a sua experiência profissional, você também tem que fazer perguntas sobre a empresa, sobre a vaga, sobre o que está acontecendo. Sabe quando você conhece alguém e você vai sair para ter aquele encontro e a pessoa só fala dela mesma durante 2 horas? É um saco, vocês concordam? Então você também não quer que uma entrevista seja assim. Você quer falar de você e que a pessoa fale dela e você vai ter uma conversa. As melhores entrevistas são as entrevistas onde os candidatos fazem muitas perguntas e não se limitam apenas a responder. A qualquer momento que você achar que encaixa, vai lá e pergunta sobre o que você está a fim de perguntar. Eu vou dar um exemplo de perguntas para vocês, mas o mais importante é que vocês se sintam confortáveis e realmente façam as perguntas que vocês querem fazer. Não guardem perguntas, não levem perguntas para casa. Você pode perguntar sobre a vaga, se a vaga é nova ou se é uma substituição de um antigo funcionário, que tipo de tarefas estão pensadas para essa vaga, ou seja, que são as coisas que você vai realmente fazer durante o trabalho. Você também pode perguntar sobre a empresa, quantos funcionários a empresa tem, qual é o produto que a empresa vende mais, qual é o perfil de cliente que a empresa tem. Você também pode perguntar o que a empresa está procurando nesse candidato, quais são os pontos fortes que o candidato vai ter que ter para conseguir essa vaga. Tem muita coisa que você pode perguntar. Uma das perguntas que eu gosto muito de fazer é por que eu fui chamado para aquela entrevista. Então eu sempre pergunto para o recrutador o que ele viu no meu currículo que motivou ele a me dar uma oportunidade de me apresentar. É uma ótima maneira de entender os pontos fortes que estão sendo buscados nessas vagas e mudar um pouquinho a direção da entrevista para responder mais perguntas sobre isso. Dica número 3. Às vezes, motivação vale mais do que experiência e conhecimento. Você precisa mostrar na entrevista que você está motivado, que você quer essa vaga, que você pesquisou, que você está interessado. Por isso, antes da entrevista, pesquise, tenha o que dizer e mostre que você está muito empolgado em conseguir essa vaga. Mostre por que você gostou da empresa, por que você acha que você vai ter futuro lá, por que você acha que você vai dar certo. Tenha um discurso preparado para mostrar motivação e muito interesse para a pessoa que está do outro lado da mesa. Última dica, dica número 4. No final da entrevista, você já pode pedir um feedback imediato. Você já pode perguntar para o recrutador o que ele achou que são seus pontos fortes e seus pontos fracos de cara ao resto do processo de seleção. Dessa maneira, você vai conseguir entender um pouco o que você fez bem, o que você fez mal e planejar os seus próximos passos. Às vezes, quando você faz essa pergunta, até abre espaço para estender um pouco mais a entrevista, defender um pouco melhor os seus pontos fracos e expandir um pouco mais os pontos fortes de acordo com a opinião do recrutador. Dica bônus. Lembra que eu prometi no começo do vídeo? Hoje tem dica bônus. Perguntas malucas em entrevista. Todo mundo aqui já deve ter passado por aquela pergunta que não faz nem pé nem sentido numa entrevista. Uma pergunta muito louca, como por exemplo, quantas bolas de basquete caberiam nessa sala? Você prefere lutar com um pato de um tamanho de um cavalo ou 100 cavalos do tamanho de um pato? Ou uma que eu já recebi numa entrevista. Que casal de famosos você gostaria que fossem seus pais? Essas perguntas não têm resposta certa nem errada.
Essas perguntas são feitas exatamente para gerar em você esse sentimento de desconforto. São feitas para tirar você dessa zona de conforto e fazer você pensar completamente fora da caixa. Às vezes, no ambiente de trabalho, você recebe problemas do nada que simplesmente caem na sua mesa. E você precisa rapidamente encontrar algum tipo de solução e lidar com aquele problema, mesmo que você não tenha uma solução imediata. Essas perguntas são feitas para avaliar o seu raciocínio, a maneira como você consegue pensar de uma forma lógica em cima de um problema totalmente diferente. Então, não tem uma resposta certa para quantas bolas de basquete cabe na sala. O que o entrevistador quer saber é se você consegue ao menos ter uma lógica, do tipo, sei lá, uma bola de basquete tem 20 centímetros, essa parede deve ter uns 10 vezes 20, pronto, isso já é o suficiente, você não precisa chegar na resposta final. Por exemplo, se você quer lutar contra o pato ou com um cavalo, sei lá, você fala alguma coisa do tipo, melhor lutar com uma coisa só do que 100 coisas. Sei lá, se fossem 100 coisas, iam ser 200 braços. Se uma coisa só tem um braço só. O mais importante numa entrevista, gente, é conversar, é ser você mesmo, é falar de uma forma natural, fazer perguntas e criar um relacionamento com outra pessoa. Seja leve, seja você mesmo, fale o que você quiser, pergunte o que você quiser, mas sempre de uma maneira profissional mas porém amigável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, coloca um comentário aqui, manda para um amigo e a gente se vê no próximo vídeo do Empregue-se.